tudo bem? Hoje a gente traz uma convidada super especial no nosso canal. Ela que foi a minha primeira professora. Eu ia fazer toda a apresentação, mas eu acho que eu vou deixar a cargo dela se apresentar, então. Vou fazer o contrário. Seja bem-vinda, tia Neide. Ok, obrigada. Bom, meu nome é Neide, eu trabalho já há alguns anos no Instituto Sousa Arantes, né? Eu sou formada em pedagogia, em letras, em psicopedagogia, né? Com ênfase em relatório psicopedagógico. E estou aqui para falar um pouquinho sobre o TEA, é o autismo, né? Sobre autismo. Então, o que é o TEA? Né? O TEA é um transtorno, é uma desordem neurológica, né? Onde o cérebro recebe estímulos e ele organiza, porém, de forma desestruturadas. Né? Então, é isso aí. E eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com alunos já com autismo e com experiências também com outras crianças, né, com autismo. E assim, o que a gente pede aos pais, né, que observem nesse período? Por exemplo, uma criança de 2 e 3 anos é a idade, né, que geralmente essas características aparecem, né, entre 2 e 3 anos e também, em alguns casos, com 18 meses, né? Então, quais são as características? O que a gente pode observar nessas crianças, né, pequenininhas, né? Às vezes elas apresentam atrasos na fala, mesmo até naquela fase de balbuciar, né? Elas já estão querendo iniciando a fala, né? Então, elas apresentam um atraso na fala, né? E elas ficam inquietas no colo, elas não mantêm o olhar firme por 2 segundos, elas mexem muito com o corpo no colo da mamãe, fica entre si, consigo mesma, fazendo os movimentos, né, parados, né, às vezes, quando estão em outra idade, elas têm, tipo, uma redoma, um montinho assim só para eles, né? E eles ficam irritados com barulhos, com coisas que às vezes eles não conseguem absorver, né? E não gostam de como é que se diz? De sala muito agitada, até a decoração agitada, e uma outra coisa também, tem vários tipos de autismo também, né? Tem uns que a criança apresenta inteligência além do normal, outros já tem a dificuldade, quer dizer, tem vários tipos de autismo. Uma questão que eu acho bem importante a gente ponderar, que, por exemplo, assim, pela experiência que a senhora tem, você vai me confirmar se é verdade ou não essa minha colocação, é que muitas das vezes a parte que mais atrasa o desenvolvimento da escola, a escola que poderia ser o suporte, a escola que poderia ajudar, muitas das vezes não consegue ter essa sequência porque os pais às vezes têm medo do diagnóstico dos filhos, não só em relação ao autismo, mas aí ao TDAH, até a parte auditiva, enfim. Algumas vezes a gente teve essas dificuldades, não é verdade? Certo, sim. E aí que eu Muitas vezes. observei, por exemplo, com alguns alunos nossos, em especial um caso de autismo, que eu lembro bem, que a criança, como você narrou aí, não gostava de barulho, né? Até na hora do hino nacional, que a gente cantava o hino nacional, a criança, né? Não gosta. Era um terror para a criança aquele momento do hino. Eu lembro que a mãe, essa mãe muito participativa, por sinal, foi atrás, não teve medo do diagnóstico do filho. Muito pelo contrário, ela abraçou aquele diagnóstico e foi atrás de ajuda, porque a gente precisa do diagnóstico para poder ajudar enquanto escola. E eu lembro que ela colocou essa criança na aula de teatro. E ele mudou muito, teve uma evolução considerável com as aulas de teatro. Então, a forma
que essa solução vai entrar na vida da criança é muito importante, né? Que não seja uma coisa invasiva, que ele vai se apaixonando, quer seja pelo teatro, quer seja por outra atividade, né? E às vezes para a mãe assim é uma loucura, porque aí ela vai numa coisa não deu certo, vai em outra também não deu, até encontrar a atividade que a criança se sinta bem. E isso vale para qualquer criança, em especial uma criança que tem algum tipo de transtorno e que precisa dessa atividade para ter um auxílio, não é verdade? Isso. E os pais, eles sofrem muito, né? Por conta disso, né? Que eles ficam procurando uma forma de estar ali conduzindo, né? E uma outra coisa que você falou sobre o diagnóstico, né? Quando as perguntas assim, autismo tem cura? Não tem, né? Tem como você moderar o comportamento, né? Que às vezes são agressivos, fica irritado com alguma coisa, né? Uma medicação que ele usa para moderar esse comportamento, né? Para ficar mais tranquilo e tal. Não tem, assim, cura. E tem, assim, as causas, né? Que sempre a gente fala sobre isso, e é bem interessante, né? Sobre as causas. Por que que acontece, né? Quer dizer, acontece, na verdade, sim, em estudos, né? Que 90% são fatores genéticos e 10% de fatores ambientais. Quer dizer, por exemplo, a mãe está na gravidez, usou um ácido, um remédio que era tipo anticonvulsivo, né? Então usou aquele remédio. Isso pode ser que causa, mas isso é somente 10%, né? E a única coisa que se deve realmente fazer é observar enquanto a criança está, por exemplo, na fase inicial, que é a partir de 2 meses, 1 ano e meio, 2 anos, até 3 anos, então é a fase que mais aparece, né? Então, observar essa fase, essas características, para você já procurar o acompanhamento, que isso aqui, na verdade, seria o quê? Um acompanhamento médico, psicológico, e procurar atividades como a ludoterapia, que eles falam, né? Que é brinquedos, através de jogos e tudo mais. E também a parte do psicólogo, né? E habilidades sociais, grupos de habilidades sociais que desenvolvam, tipo, trabalho com outras crianças que também tenham o TEA, para poder eles interagirem no mundo em que convivem, né? Na sociedade. Tá ótimo. Nossa, eu acho assim que foi muito válida a nossa fala. A gente tem procurado fazer vídeos mais curtos, né? Justamente para deixar assim aquele clique para as pessoas terem a curiosidade de procurar. Então, no canal, quem tiver gostado pode deixar os comentários para a gente trazer novos temas, né? Tia Neide tem uma bagagem enorme aí, com certeza a gente pode falar de outros assuntos. Sim. Quem estiver gostando, se inscrever no canal, que a gente tem vontade de alcançar 1.000 inscritos e fazer ao vivo. E só para dar uma dica, tia, para a gente encerrar. Tem um apresentador que eu gosto bastante, a senhora deve conhecer, o Marcos Mion, e assim, ele tem 3 filhos e um dos filhos dele, né, é autista, e ele defende muito as causas relacionadas. Então, assim, eu tenho algumas mães, algumas amigas que têm filhos autistas, e é muito interessante, porque eles realmente, agora com as novas tecnologias, se reúnem em grupos mesmo para trocar experiências. Então, eu acho que é muito importante quando você, enquanto mãe ou enquanto professor, está vivendo uma experiência, buscar essa rede de contatos para trocar as experiências, porque é claro que nunca é igual, né? Filho é sempre diferente do outro, aluno é sempre diferente do outro, mas a troca de experiência é muito válida. Existem muitos canais, inclusive públicos, né, que precisa o pai assim, se movimentar, correr atrás, para que a gente possa trabalhar tudo, como a senhora disse, não tem cura, mas tudo que é possível desenvolver, principalmente na primeira infância, não deixar para quando, não, deixa passar porque é só uma criança. É justamente ali, na educação infantil, que a gente tem, assim, uma condição de fazer muito, mas para isso tem que ser um trabalho conjunto entre educadores, famílias, neuropsicólogo, fono. Então, assim, nós todos temos que estar unidos em prol do melhor resultado aí para a criançada, não é verdade? Ok. Também eu sei que está bem prolongado, mas também é importante falar que não há um tipo, né, de autismo. Não há um tipo, há vários tipos de autismo também. E a importância do professor estar sempre preparado para poder trabalhar com esse aluno, né?
porque ele precisa de muitas, tipo, de estar de frente ao professor, da linguagem do professor ser direcionada, sem muitos detalhes, porque eu já observei, né, que aluno autista, você não precisa entrar em detalhes para falar com ele assim. Você acha que ele não está te olhando, não está te ouvindo, ele não está te olhando e não está te ouvindo. Mas, na verdade, você pergunta para ele depois, você fez isso? Já terminou? Né? O professor pode perguntar que ele está ali atento, né? E ele está ouvindo, não está te olhando, porque ele evita o olhar, né? Mas ele está te ouvindo. Então, tem que ser, tipo, né, toda uma preparação do professor. Ah, ótimo, Tia Neide. Muitíssimo obrigada, viu? Tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de se falar outras vezes, outros assuntos. Estou muito feliz de você estar aqui no canal. Um abraço, estou morrendo de saudade. Sinta-se aí. Ok, Um abraço. um abraço para Tchau. todos.